Fala pessoal, beleza? Eu vou apresentar para vocês aqui uma nova aplicação desenvolvida. Na verdade, a gente fez uma melhoria em uma aplicação que era no Excel, né? E a gente deu uma melhorada para estar realizando esse controle, até pelo volume aqui de informações, tá? Essa aplicação, a ideia é o seguinte: a gente realizar aqui um inventário de estoque, né? E utilizando nas movimentações o XML das notas fiscais, tá? Então, a antiga aplicação no Excel, a gente fazia a leitura, né, do XML de uma pasta e mapeando alguns campos, tá? Porque quando a gente abre aqui o arquivo XML, nós temos vários campos, tá? E aqui a gente faz mapeia os campos necessários, né, no caso, para realizar aqui esse controle. Então, a gente mapeia lá o campo da nota fiscal, a data emitida, o item, o código do produto, a descrição, né, unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor total e alguns códigos contábeis, tá? A ideia é a gente fazer o seguinte: pelo código do produto, né, eu tenho que ter o mesmo código do produto na entrada, né, na entrada e na saída, tá? E com esse código a gente vai consolidar essas informações aqui numa guia disponível, ok? E aqui ele vai realizar uma contagem, né? Tudo que entrou e tudo que saiu, né? E um menos o outro a gente tem aqui o disponível, tá? Eh, Isso aqui é um controle simples, só que quando a gente faz isso com um volume, né, de muito alto de notas fiscais, aqui você pode perder muitas horas, né, fazendo esse movimento. E eu já peguei casos, né, que alguns clientes, ele lançava isso aqui manualmente, então ele pegava lá a nota fiscal, né, enviada mesmo, né, não seria nem um arquivo XML, e ele pegava uma nota fiscal lá com 10, 30 itens, e ia lançando o código, a descrição, né, a unidade de medida e a quantidade de venda, e depois lançava toda a movimentação de saída, tá. Eu já peguei casos assim do que teve que ficar aí um final de semana ou até mais para realizar um inventário de uma operação, tá bom? Então a ideia aqui é a gente simplificar isso, e fazer a leitura de todos os arquivos que eu tenho na pasta de entrada, todos os arquivos que eu tenho na pasta de saída. O próprio sistema, ele vai consolidar pelo código do produto e vai analisar o volume de entrada, o volume de saída e vai fazer já aquele relacionamento entre os códigos e vai apresentar o disponível, tá? Então tudo que entrou, tudo que saiu, um menos o outro seria o disponível, tá? Isso sem a gente digitar nada, tá? Então tudo vai ser computado, né, pela aplicação, ok? Que já vai trazer as informações que eu tenho no XML e a gente só vai estar olhando o resultado, ok? E se precisar reprocessar, é só colocar ou tirar o arquivo da pasta. A gente não precisa ficar editando, abrindo uma linha, tá? Então, tipo, eu errei aqui, eu vou digitar o código. Não, tudo é espelhado do XML. Então, tudo que, conforme foi emitido a nota fiscal, vai apresentar aqui nesse relatório, ok? Então, um exemplo, se eu um código. Então aqui ele tem uma movimentação de entrada e uma movimentação de saída, tá? E aqui ele dá um disponível, né? Nesse caso aqui está negativo, então é para isso que é feito o inventário, para a gente controlar, né, para saber se naquele período, né, a movimentação aqui bateu, tá bom? Eu vou apresentar a nova versão da aplicação, tá? Isso aqui já era feito no Excel, também estava dando super certo, mas pelo volume de nota, a gente acabou perdendo aqui processamento, né? Ele demora um pouco para processar e a gente fez uma melhoria nessa aplicação, tá? Então ficou bem melhor para trabalhar com as informações, ficou mais dinâmico e é aquilo, né? Se você precisar reprocessar, você tira lá o arquivo da pasta e você gera novamente o relatório, tá bom? Esse modelo aqui, então eu já fazia a leitura, né, de tudo que sair de entrada, né? Tá aqui uma base de dados para análise e uma base de dados das notas de saídas. Então a gente já tinha essa base aqui e aqui que seria o que a gente precisa, que seria o disponível, tá? Lembrando que para isso aqui dar certo, a gente precisa ter em comum o código do produto, tá? Então o código do produto tem que ser o mesmo na entrada e na saída, porque é esse código aqui que a gente faz o relacionamento entre as duas bases, ok? Então eu vou apresentar para vocês a aplicação, né? É bem simples fazer esse relatório de estoque com essa aplicação, tá bom? Vamos lá. Bom, essa é a aplicação, tá? Já abri aqui. Então aqui eu tenho uma guia, né, de entradas, uma guia de saídas e uma guia de disponível, tá? Na entrada, eu vou selecionar o caminho das notas, né, no caso na pasta das notas fiscais do XML de entrada, tá? Aqui eu vou selecionar o caminho da pasta do XML de saídas e aqui eu vou realizar e gerar o meu disponível, tá bom? Então aqui na parte de entradas, o que eu faço? Eu vou aqui, ó, seleciono a minha pasta com todos os arquivos que eu tenho eh, de entradas, que são muitos aqui, eu até coloquei aqui para a gente fazer a leitura mesmo, tá? Então aqui eu tenho bastante arquivos. Imagina a gente pegar esse volume de nota fiscal e lançar manualmente, né? Então, meu, aqui ia ficar mais de dias aqui, né, fazendo isso, tá? Então eu vou dar aqui um Ctrl A, tá? Então ele já selecionou tudo. Eu vou abrir e o sistema já fala que ele fez uma leitura de 369 arquivos, tá? Então, ele já reconheceu o XML, né, a extensão XML, e ele já mapeou, ele já
contou quantos arquivos eu tenho lá na pasta, tá? A próxima etapa, eu estou na guia de entrada, eu vou dar uma pré-visualização aqui, tá? Então eu vou clicar aqui e ele já fez a leitura. Aqui tem uma mensagem que ele até fala, ó, a quantidade de arquivos, né, que ele fez a leitura, né, que já mostrou aqui, e quantos itens eu tenho nesse volume de arquivos. Então aqui está falando que eu tenho 760 itens, né? É aquilo que eu falei no início. Imagina digitar tudo isso daqui, só na parte de entradas, tá? Então eu vou dar um OK, e aqui eu já tenho a base de dados. Tá? Então aqui já com os campos mapeados, né? Então aqui eu tenho aqui o número da nota, o código do produto, a descrição, a quantidade, que é muito importante, né? E algumas informações aqui, tá? Lembrando que o arquivo XML ele é bem rico de informações, né? A gente pode estar mapeando vários campos, né? Ali, é, você pode focar na parte de controle de estoque, mas tem alguns códigos contábeis ali de imposto que é bem legal, né? Quando a gente abre o arquivo XML, tem uma grande possibilidade ali para a gente estar fazendo alguns estudos, algumas análises de dados, tá? Então aqui, eu já fiz aqui a minha movimentação, na verdade eu chamei aqui a base de entrada, e aqui na parte de saída a mesma coisa, eu vou selecionar, né, vou voltar aqui uma pasta, eu tenho aqui saídas, tá? Então eu tenho um volume aqui de XML, e vou selecionar aqui e vou abrir, tá? Então ele já reconheceu quantos arquivos, ele já contou, tá? E vou dar uma pré-visualização aqui. Então aqui ele já fala, né, pelo volume de arquivos, ele tem essa quantidade de itens, tá? Então, eu já tenho aqui a a minha base de entrada e saída, e aqui eu vou realizar o disponível, tá? Então eu vou gerar meu disponível. Então aqui no disponível, o que que ele vai fazer, tá? Ele já consolidou pelo código aqui, então ele tá pegando o código, ele deixa como código único, então ele vai olhar na base de entrada, na base de saída, e ele vai pegar o código único, vai pegar a descrição, né, todas as informações, e ele vai analisar se aquele código, ele teve entrada ou ele teve saída. Nesse caso aqui ele só teve a entrada, né, então lá na frente ele coloca o mesmo volume que seria o disponível. Eu vou pegar um caso aqui que teve relacionamento entre os dois, tá? Aqui, ó, esse código aqui, ele teve uma quantidade aqui de entrada, teve uma quantidade aqui de saída, e aí ele faz a conta, né, que um menos o outro ficou, nesse caso, negativo. Ok? Então, aqui, com certeza, aqui você tem um estoque físico, então ele entra na conta também, mas aqui eu estou falando só de nota fiscal, tá? Eu não estou pegando ali a posição de estoque do dia. Aqui é só para a gente simular essa movimentação que dá para fazer, né, mapeando aqui os arquivos do XML, tá? Para fazer o controle de estoque, tá bom? Então aqui ele vai fazer a leitura de tudo, tá bom? E eu posso pegar isso aqui e gerar o meu disponível aqui, gerar o Excel, né? Então eu vou salvar ele aqui, deixa eu botar uma pasta, e vou salvar ele aqui. Então aqui eu já vou abrir o relatório para a gente visualizar o que ele fez aqui, tá bom? Ó, então aqui, ó, esse relatório ele gerou dessa aplicação aqui, ó. Então ele já fez a leitura, né, de entrada e saída, gerou o disponível, e ele gerou esse relatório aqui automaticamente. Então ele vai pegar o código, a descrição, ele vai analisar tudo que entrou, né, tudo que saiu, e ele vai dar aqui o disponível, tá, pessoal? Então é uma aplicação assim muito útil no dia a dia, tá? Uma ferramenta muito boa porque você consegue pegar um período, né? Então eu quero pegar um mês, você pode pegar um ano, né, 2 anos, tá? Eu já fiz trabalhos aqui de movimentar aí de 2020 para cá, então ela faz a leitura de um volume, né, de nota bem rápido. Por isso que a gente melhorou a ferramenta, porque mesmo no Excel ele estava demorando muito para processar. Então a gente deu uma melhorada aqui nesse formato da aplicação. E é isso, pessoal. Qualquer coisa é só chamar. Obrigado.